palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina acerca de não usarmos o nome do Senhor Jesus Cristo de qualquer forma, de qualquer jeito, mesmo porque o nome do Senhor Jesus, ele não é um amuleto para que qualquer pessoa use de qualquer jeito, de qualquer forma, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso com ele, com a sua palavra. E nós precisamos olhar para o nome de Cristo e ver que é o nome que está acima de todo nome, que todos os joelhos vão ter que se dobrar perante o nome de Jesus. E o nome de Cristo, para muitas pessoas, infelizmente, está servindo apenas como um amuleto, coisa que ele não é. Nos diz o texto sagrado, em Atos capítulo 19, versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então esses homens aqui, os 7 filhos de Seva, estavam tentando ali expulsar um demônio, um espírito maligno de uma pessoa, mas o texto também nos deixa claro que esses 7 homens aqui, essas 7 pessoas, não tinham nenhum tipo de vínculo ou compromisso com Cristo, nem com a sua obra, nem com a sua palavra, nem com o seu nome. Em outras palavras, estavam usando o nome de Jesus apenas como um amuleto mágico para tentar ali expulsar o demônio da vida de uma pessoa. E isto, é claro, a Bíblia Sagrada ela condena. Uma nota na Bíblia de Estudo Plenitude: a autoridade do nome do Senhor Jesus foi concedida apenas aos crentes. O nome de Jesus não foi dado como uma frase mágica para garantir bons ou maus resultados. Não há garantia de poder quando este é empregado excentricamente, ainda mais quando a situação envolve um exercício eclesiástico. Entretanto, quando empregado em fé pelo poder do Espírito Santo, seu poder e glória irão se manifestar. Inerente ao nome de Jesus não é apenas a sua autoridade, mas também a plenitude da sua natureza e caráter. Assim, qualquer prece ou ministério que envolva o nome de Jesus precisa estar de acordo com a sua natureza e propósito, e a natureza do Senhor Jesus, ela é santa, ela é justa, ela é reta, e todos aqueles que tentam ou que querem fazer uso da autoridade e poder do seu nome precisam estar andando de acordo com a sua natureza santa, justa e reta também. Uma outra nota na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal: muitos efésios tomavam parte no exorcismo e nas práticas ocultas visando aos lucros. Os filhos do sacerdote Seva ficaram impressionados com Paulo, cujo poder para expulsar demônios, maior do que o deles, vinha do Espírito Santo, não das feitiçarias. Então, tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, mas descobriram que ninguém pode controlar ou reproduzir o verdadeiro poder de Deus. Aqueles homens invocaram o nome de Jesus sem conhecê-lo. O poder para transformar vidas vem de Cristo, mas seu nome não pode ser usado como prática mágica. O Senhor concede seu poder somente àqueles que ele escolhe. Então, muitas pessoas que até querem usar o nome de Cristo, mas não têm nenhum vínculo com ele, nem o conhecem, essas pessoas, diante de algumas situações, elas vão passar vergonhas, elas vão ser envergonhadas, porque elas não estão andando de acordo com Cristo, não estão andando de acordo com a sua palavra. O reino das trevas sabe exatamente quem é de Cristo, quem não é, quem tem autoridade para estar utilizando o nome de Cristo com poder, com graça, com glória, e também conhece quem não tem vínculo nenhum com ele. E é claro, aqueles que estão sem vínculo com Jesus vão passar vergonha quando tentarem enfrentar as trevas de qualquer jeito, de qualquer forma. Então nós vemos que a própria palavra de Deus, ela vai nos dar somente legalidade e autoridade para usar o nome de Cristo se tivermos vínculo com ele, se tivermos compromisso com ele, e isso eu quero trazer aqui em alguns trechos da palavra de Deus, em alguns versículos. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Então observa que Jesus, ele deu poder para os seus discípulos. A palavra grega para discípulos é madetes. Um discípulo é um aprendiz, alguém que segue tanto os ensinamentos quanto o professor. Então nós, para termos esta aliança com Cristo e esse poder com ele, precisamos estar unidos com ele, com a sua palavra. Se nós quisermos usar o nome dele de forma legal e esta autoridade, com poder e graça, nós temos que estar andando aqui de acordo com as suas diretrizes, e ele tem chamado e dado o seu poder somente para aqueles que são discípulos dele.
aqueles que andam com ele, aqueles que aprendem com ele, não somente os seus ensinos, as suas palavras, mas o próprio estilo de vida que o próprio Cristo nos ensinou quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno. Mateus 28:20, parte B, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isto fala que o próprio Senhor Jesus, ele quer ter conosco uma comunhão muito grande, e é através desta comunhão com Cristo que vem este poder no nome dele. Sem esta comunhão com Cristo, a comunhão diária, nós não temos nenhum poder, nós não temos nenhuma autoridade, nenhuma legalidade para estar utilizando o nome dele. Marcos 16, a partir do 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então nós vemos que os discípulos de Cristo aqui, os aprendizes do Senhor Jesus, eles recebem uma ordem direta do Senhor para irem pregar o evangelho a toda criatura, e eles vão com poder e autoridade. Por quê? Porque tinham esta comunhão com Jesus, e ele estava indo junto com eles, confirmando a palavra com sinais, com maravilhas. Através do nome de Jesus é que nós temos este poder, mas para termos este poder precisamos ter comunhão com Cristo. Uma pessoa que não tem comunhão com Cristo, vai acontecer o mesmo que aconteceu com os 7 filhos de Seva, vão ser envergonhados pelas trevas. Lucas 10, a partir do 17. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escritos nos céus. Então nós temos aqui da parte do Senhor Jesus também uma palavra interessante, uma palavra que nós precisamos refletir em cima dela. Muitas pessoas estão focadas somente no milagre, na cura, em expelir demônios, mas o Senhor Jesus, ele diz: olha, não se alegrem somente por isso, se alegrem pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida, estar escrito nos céus. E isto só vai acontecer se nós tivermos esta comunhão com Cristo. Muito mais e muito melhor, muito mais amplo, muito mais eterno do que os milagres terrenos são os nossos nomes escritos no livro da vida. E quantas pessoas estão deixando de lado esta grande importância da parte do Senhor Jesus, a qual ele nos ensina que o melhor e o mais importante não é simplesmente fazer grandes obras aqui na terra, mas ter principalmente o nome escrito no livro da vida. E eu quero ler o versículo 20 novamente. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então nós precisamos ter esta grande alegria da parte do Senhor Jesus, tendo o nosso nome escrito no livro da vida. E é isto que vai fazer a diferença. Somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida é que vai ter poder e autoridade contra o reino das trevas. Atos 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Por que é que o apóstolo Paulo, ele operou tantos sinais, tantas maravilhas, tantos prodígios em nome do Senhor Jesus Cristo? Pelo poder do nome de Cristo, é porque Paulo, ele tinha esta comunhão com Jesus. Paulo tinha este vínculo com Cristo. E é somente através desse vínculo com Jesus que nós temos esta autoridade e este poder para estar ali fazendo toda a obra dele e concorrendo e combatendo o reino das trevas. Sem esta comunhão, sem esta unidade com Cristo, nós não temos poder nenhum contra o reino das trevas. E tanto é quando Paulo, ele está ali pregando a sua palavra, e esses 7 filhos de Seva vão tentar fazer os mesmos milagres, os mesmos sinais que o apóstolo Paulo estava fazendo. Os espíritos falam para eles da seguinte forma, ou o espírito ali fala para eles da seguinte forma: conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem são? Em outras palavras, sabemos que Cristo é Deus, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Sabemos que Paulo, ele é discípulo de Jesus Cristo, então ele tem autoridade e legalidade para usar o nome de Jesus. E vocês, qual é a autoridade de vocês? Qual é o vínculo de vocês com Cristo? E isto tem que nos fazer refletir. Qual é o nosso vínculo com Cristo?
qual é a nossa união com Jesus, qual é a nossa comunhão com a palavra do Senhor. E isto é para você refletir, isto é para você analisar, para que você também venha usar com autoridade, com poder, com comunhão com Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, que é o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra fica para a tua reflexão e que você medite sobre isso. Se você quer ter autoridade para usar o nome de Jesus, você precisa ser um discípulo dele. Sem esta comunhão, sem este vínculo, nada vai fazer efeito. Por quê? Porque o reino das trevas sabe quem é de Deus e quem não é. E esta palavra é para a minha vida e é para a sua também. Reflita sobre isso, amém? E que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.